Também Pedro Venceslau para participar dessa conversa. Enquanto o Pedro chega, só para quem está chegando agora, o que aconteceu? Ontem, o Supremo Tribunal Federal começou a votar se vai ter eleição direta ou eleição indireta para o mandato tampão no governo do Rio de Janeiro. Ok? Então, o placar até agora está 1-1, como a Isabel acabou de contar. O Luiz Fux, ele votou para que seja eleição indireta e Cristiano Zanin para que seja eleição direta. Agora, nesse momento, aí depois, um pouquinho antes de começar o jornal aqui, o ministro Flávio Dino pediu vista, ou seja, para tudo, né? Suspende. Mas, pelo regimento, os ministros podem antecipar seus votos. E o ministro André Mendonça pediu isso, pediu ali para a corte, para a presidência da corte, se podia já antecipar o seu voto, que ele já estava preparado para votar. Então, ele está nesse momento, ao vivo, a gente estava com imagens aí ao vivo, está antecipando o seu voto. E o Pedro Venceslau vai ter a missão nada simples, Pedro, de explicar qual é a atual situação do governo do Rio de Janeiro e por que não pode, nesse caso específico, sair o governador, por que não pode o vice, por que não pode o presidente da Assembleia? Está todo mundo impedido. Conta pra gente, Pedro, bem-vindo. Boa tarde, Débora, boa tarde, Isabel, boa tarde a todos. Olha, essa decisão do Flávio Dino complica demais o calendário no Rio de Janeiro, que já é apertado, porque ele pediu vista, só que antes da eleição para o mandato tampão, os partidos precisam, 55 dias antes, fazer as suas convenções, para depois fazer a eleição para o mandato tampão. E logo na sequência teria a eleição regular em outubro. Então, o que aconteceu? Na sessão da semana passada, na outra sessão sobre a questão do Rio de Janeiro, o ministro Cristiano Zanin abriu uma possibilidade, colocou em debate uma tese, que seria prorrogar o mandato do atual governador interino, que é o desembargador Ricardo Couto, até que acontecesse a eleição definitiva em outubro. Portanto, não teria necessidade, até que acontecesse, na verdade, a eleição do mandato tampão. Então, ele ficaria no cargo até que acontecesse a eleição, estendendo esse período, podendo, então, ficar até a eleição de outubro mesmo. Então, é uma possibilidade que vai ser discutida dentro dessa tese. Outra possibilidade, que seria a questão da eleição indireta, é defendida pelo Partido Liberal, porque a eleição direta favorece demais o atual prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, que é muito mais conhecido, tem recall, era prefeito do Rio de Janeiro, e o Douglas Ruas tem que fazer toda uma construção da sua imagem lá no Rio de Janeiro. Ele é um deputado menos conhecido do que o Eduardo Paes. O que aconteceu, então, para explicar bem resumidamente a situação no Rio de Janeiro? O Cláudio Castro, lá atrás, quando ele ainda não tinha não havia a revelação sobre esse esquema envolvendo o Rodrigo Bacelar, tinha fechado um acordo político com o então presidente da Alerj de que ele seria, então, governador do estado do Rio de Janeiro quando ele deixasse o cargo para disputar o Senado. Como presidente da Alerj, essa seria a sucessão natural depois da desincompatibilização. Aí o que ele fez para conseguir viabilizar isso? Ofereceu para o vice dele, Thiago Pampolha, um cargo no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Dessa forma, então, desobstruindo o caminho para o Rodrigo Bacelar ser o governador e antes de ser presidente da Alerj. O que aconteceu? O Rodrigo Bacelar acabou, então, sendo preso e aí, então, quebrou toda essa sequência do organograma, digamos assim, do Estado do Rio de Janeiro. O Cláudio Castro, governador do Rio, então, ficou inelegível, né? Teve o seu mandato cassado, depois ele renunciou antes do mandato ser cassado para tentar manter os direitos políticos, e é isso que está sendo discutido agora no Supremo Tribunal Federal. Se ele fez uma manobra para evitar não perder os seus direitos políticos, e diante dessa manobra, que é diante de uma ação que foi protocolada pelo PSD, se seria o caso de eleição direta ou se seria o caso de eleição indireta. Agora, com esse pedido de vista, então, o debate vai ficar provavelmente mais para frente, talvez para a semana que vem, depende do timing do próprio Flávio Dino, que vai se debruçar sobre o caso. Mas é muito provável, Débora, que nesse meio tempo os ministros do STF sentem para conversar sobre a situação, sobre o cenário mais plausível para o Rio de Janeiro. Se é possível fazer duas eleições ou se é melhor, então, permanecer com o governador interino até a data da eleição final em outubro.